Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, amém? Um dia exageradamente abençoado no nome de Jesus Cristo. Um dia lindo, profético. Hoje eu tô aqui num lugarzinho diferente porque tem gente orando lá embaixo. Meu digníssimo está orando, amém? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Shalom, shalom para vocês. Amanhã, gente, termina o 24. Tá cortando aí para vocês? Deixa eu só ver aqui, gente, com qual internet eu tô. Vou trocar aqui rapidinho. Agora deu certo. Não, gente, é que eu tava com a internet lá de fora, aqui dentro. Aí eu tive que trocar. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Ó, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, nós já entramos na última janela do 24/7. E se eu fosse você, eu não perderia, porque amanhã eu vou usar a última janela, o último horário para profetizar na vida de todos que participaram do 24/7, profetizar um novo ciclo, um novo tempo, um novo começo. E se eu fosse você, eu estaria. Muita gente mandando para nós aqui, né? Nani tá valendo aqui para mim. A pessoa não tinha nada para comer, Deus mandou a provisão e Deus tem feito coisas maravilhosas. Então tá sendo sobrenatural, amém? 24/7, 24 horas de oração durante 7 dias ininterruptas. Então assim, amanhã eu quero fechar com chave de ouro, o 24/7. Eu vou profetizar na vida de todos que estiveram e estão ali no 24/7. Vou profetizar um ciclo novo, portas abertas. Vou profetizar algo assim, né? Eu vou até fazer uma pauta. Então, assim, vai ser algo sobrenatural. Amém? Então, a partir de amanhã das 3 horas, nós já entramos aí, né? Na última janela, a janela de número 56. São 56 janelas de 3 horas. A oração está ininterrupta já há mais de 5 dias. Hoje é o 6º dia, hoje é o pôr do sol inteira 6º dia, amanhã é o pôr do sol 7º dia e nós terminamos. Amém? Já pensou, gente? Um 365? Não, um 24 por 365 dias? Eu sou meia louca, vocês não duvidem de mim. Eu sou meia passada da cabeça. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem de arquitetar uma oração de 24 por 365 dias. Com tanto de intercessor que levantou, facinho. Meu Deus. Seria sobrenatural. Meu Deus. Eu ia precisar de gente para orar, né? Esse povo que orou na sala aí, nessas salas aí, eu ia precisar de mais. Todo dia, sem parar. Imagina quanto que dá, né? 365 dias de oração. Essa ideia não brotou agora não, já tem uns dias. 8.760 horas. Meu Deus. Eu tô com essa ideia já tem dias na cabeça. Tô com essa ideia tem dias. Mas vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda. Pelo menos vou ter que conversar com o apóstolo e ver como nós vamos fazer isso. Mas seria sobrenatural, meu Deus do céu. Imagina, gente, nós sermos respaldados por 24 por 365 dias. Olha o tanto de gente dentro. Oh, glória. Meu Deus. Isso é uma loucura santa, mas eu falo pra vocês. Isso, meu Deus. Meu Deus. O cão que lute, Aline, o cão que lute. O cão que lute. Amém? E aí, gente, eu já estou arquitetando isso. Eu gosto de apresentar esse projeto já. Não, se a gente fizer esse ano, a gente vai até o ano
até a eternidade. Então não tem esse negócio que você faz um negócio agora e não faz mais depois. Não dá para regredir na presença de Deus. Amém? Então vai ser sobrenatural. E aí vai dar oportunidade para muita gente orar no 24/7. 24 não, no 365/7. Vocês já pensaram? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então dá para fazer 24/365. Mas preciso de ajuda. Vou precisar pelo menos 3 pessoas trabalhando nas salas, abrindo, fechando, colocando como anfitrião, para transmitir ao vivo, né? Não, gente, a Nani não... Ô, Bia, você não tem dó da Nani? A Nani também não vai ficar, não. A Nani, não. Sangue do cordeiro. Não dá. A Ceissa pensou nisso ontem. Então, Ceissa, na verdade, as minhas intercessoras vieram aqui em casa, né? A Tati, a Fabi, as pastoras. E aí, quando a Tati e a Fabi estavam aqui na minha mesa, nós estávamos falando disso e, de repente, explodiu na minha cabeça. Entendeu? Falei, meu Deus. Aí eu falei, vamos maturar essa ideia. Olha, tem mais gente que tinha pensado. Oh, glória. Oh, glória. Amém. Aleluia. Gente, imagina oração todos os dias. Você poder ligar e ter oração tocando todos os dias. É algo assim sobrenatural. 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 Pessoas. Minha colega saiu do estado gravíssimo na UTI. 24/7. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Gente, vocês não têm noção tanto de coisas sendo quebradas, grilhões sendo arrebentados. Vocês não têm noção. Não têm noção. Vocês não têm noção a quantidade de testemunho. A gente não consegue postar tudo, não consegue olhar todos os chats. Ah, Thaís, o mínimo, né? Que é todo mundo orar 1 hora, né? Pra ficar mais sussa. Mas eu vou arquitetar isso muito bem arquitetado. Eu sou boa pra administrar essas coisas. Como eu administrei agora o 24/7. Eu falei, bora, vamos fazer. Na verdade, tinha uma gente que não queria que eu fizesse, não. Achar que é muita coisa. Eu falei, não, organizando dá certo. Amém? Gente, exatamente, a casa da gente fica outra atmosfera, tudo. É algo assim sobrenatural. Vocês não têm noção. Não têm noção, porque é uma oração de guerra, é uma oração de intercessão, é uma oração profética. Amém? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu preciso ter exército comigo no 24/365. Eu preciso ter um exército comigo. Eu preciso ter um exército comigo. Amém? Eu preciso, de verdade, de um exército comigo. E vou precisar de umas 4 pessoas comprometidas, fixas. Mas é isso aí, Deus, já vou orar e Deus já vai trabalhar. Amém? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Agora é eu vou. Mas na hora que você entra na coluna da frente do 24/7, você vê o tamanho do peso que é. Principalmente quando você tá começando. Aí depois você ganha resistência, ganha resiliência e aí... Amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Olha, a novidade de hoje é que nós estamos começando a leitura em Mateus e vai ser em Mateus 2. Porque a outra leitura nós começamos em Mateus 1, agora vai ser em Mateus 2. Amém? Então, se você quiser depois ler Mateus 1, porque você chegou aqui hoje desavisado... Como que você fala, Nani? Pessoa desavisada? A pessoa... A Nani chama a pessoa desavisada de aeromoço. Ela fala assim, ó os aeromoços. Pega tudo pelo ar. Pega tudo pelo ar. Então, você que é um aeromoço e chegou pelo ar e não sabe como que é as coisas, nossa,
vamos começar a leitura agora de novo da Bíblia. Nós não começamos do início, nós começamos do Novo Testamento. É mais fácil de compreender a Bíblia quando você começa de Mateus, vai até Apocalipse, depois pega de Gênesis e vai até Malaquias. Amém? Certo? É mais fácil? Então vamos lá. E aí, como que é a didática da leitura aqui? 1 capítulo na live e 6 em casa. Esses 6 capítulos, se a sua vida é turbulenta, escuta em audiobook enquanto você lava uma louça, mas vai prestando atenção, certo? Coloca lá no YouTube enquanto você tem que ir trabalhar. Então, escute a Bíblia, mas de verdade que a sua mente, ela seja, tá, edificada pela palavra de Deus, certo? Glória a Jesus. Então, vamos orar para nós começarmos. Hoje, eu vou falar para você, eu não sei, mas eu acordei hoje querendo falar de jejum. Nós estamos para finalizar um jejum, vou falar disso também, tá? O jejum, ele muda tudo em nós. E eu tô terminando agora 70 dias, domingo, glória a Jesus. Aí eu volto só para uma refeição diária, amém, aleluia. Eu saio de um e volto porque eu tava, aleluia. Amém? Mas judiou demais. Amém? Então vamos lá. Gente, outra coisa. Agora, pessoal, os alunos da escola, acabou a Nutella, acabou a papinha, acabou. Hoje eu já vou entrar num assunto pesado. Preciso que você não seja religioso. Hoje lá na escola de Libertadores vai entrar uma aula. E uma aula também com libertação. Tá? Então, acabou o colostro, acabou a mamadeira ali. O básico que eu tinha que dar para vocês já dei, as orientações. Agora acabou a Nutella. Agora é comida sólida. Comida sólida, sem religiosidade. Precisa entender. A aula de hoje é uma aula que fala... Porque assim, gente, nós temos as dimensões da alma, do corpo e do espírito. Nós vamos começar nas dimensões do corpo. E eu vou falar dos portais do corpo, tá? Os portais por onde entra reiki, por onde entra essas coisas. Nós vamos fazer um desligamento. Vou ensinar vocês, vou mandar uma oração, certo? Então, assim, de verdade, eu preciso que vocês não sejam religiosos e entendam o que eu vou entregar para vocês. É um conhecimento profundo, não é só a tricotomia básica, não. Já é uma tricotomia avançada, é uma tricotomia já... O que é tricotomia? Estudo do corpo, da alma, do espírito. Então já é uma tricotomia que a gente vai entender os portais, aonde você recebe energia, aonde pode ser aberto por um benzedor, certo? Então, hoje é uma aula que a gente já vai entrar dentro de algo mais profundo e eu quero que de verdade todo o exercício que eu passar de agora em diante, você tem a obrigação de fazer. Se você não fez, os outros faça, certo? Tá? Então, de verdade, hoje é bem profundo mesmo, certo? Então agora, queridos, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Pai, essa live, esse dia, Pai, cada vida que está aqui. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso. Obrigada, Pai, pelo 24/7. Pai, meu esposo está lá embaixo orando, Senhor Deus, rebentando, Senhor Deus, com a boca, Senhor Deus, de Satanás, Senhor Deus. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque, Pai, Satanás tem sido envergonhado, Pai, através dos intercessores, dos líderes, Pai, desse 24/7. Senhor Deus, Pai, eu te glorifico, Pai, porque ainda há um remanescente apaixonado, Pai, que te busca, Pai, em espírito e em verdade, Senhor Deus, e eu te glorifico, Pai, por cada intercessor. Eu te glorifico, Pai, pela tua mão gloriosa e poderosa. Bendito é o sangue do Cordeiro, Pai, nos umbrais, Senhor Deus, de cada oração, Senhor Deus, que tem sido feita. Eu consagro essa live, a minha vida, a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, e que hoje, Pai, o Senhor possa bradar aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém.
Agora, meus queridos, abra comigo em Mateus 2. Então, vai ser o Mateus 2 aqui. E aí, a gente vai ler em casa mais 6 capítulos. E aí, o próximo seria para amanhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que vai ser o 8 ou 9, né? Então, aí você lê 6 em casa e o próximo para amanhã. Amém? Então, vamos lá. Aqui, eu amo essa passagem. Visitantes do Oriente. Mateus capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. É você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo de Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltam e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. E ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Ou seja, ouro, incenso é o cheiro, representa adoração, o ouro representa a divindade, realeza, o incenso representa adoração e a mirra representa a unção, que é ungido, certo? Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. A fuga para o Egito. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, e fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Então aqui, Jesus, quando ele está por nascer, tá? Já havia profecias de que, né, a estrela surgiria em Belém, né, anunciando, né, ali o libertador, o Messias. Então, esse governante chamado Herodes fica sabendo pelos sábios, né, sobre Jesus, e agora ele começa a fazer uma perseguição. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta do Egito, do Egito chamei meu filho. Então aqui Jesus, né, com José e Maria ficam ali no Egito até que Herodes morra. E Herodes mandou matar muitas crianças, tá? Então, a vinda de Jesus trouxe um massacre, né? E muitos sacrifícios de crianças por causa da vida dele, certo? Quando Herodes se deu conta que os sábios haviam
haviam enganado, ficou furioso, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em seus arredores, tomado por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Eu preciso que você entenda que a vinda de Jesus, ela já estava consolidada através de profecias. Aqui, do Egito chamei o meu filho, certo? Antes, no capítulo 1, fala: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, ok? Certo? Então aqui agora, a gente vai ver também, amém? Onde que eu parei aqui? Tá. Como diz o profeta Jeremias, eu estou no verso 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro de grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Aqui é uma profecia que as mães chorariam demais. E você vai ver. Eu quero que vocês aprendam a ser observadores. Moisés é um reflexo de Jesus. Quando Moisés nasce, o que acontece? Um libertador nasce. Por causa desse libertador, muitas crianças ali dos hebreus são mortas. Tanto é que a princesa vai achar Moisés, né, naquele, como que fala? Naquele cestinho de junco. Então você vai ver que o Antigo Testamento, ele faz uma conexão muito grande com o Novo Testamento, certo? Então você vai ver aqui acontecendo a mesma coisa. Nasce Jesus e um monte de crianças vão morrer, ok? Então vamos lá aqui. A volta para Israel. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu no sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Então Jesus nasce em Belém, vai para o Egito e agora quando ele volta para a Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Ontem subiu uma aula na Escola de Libertadores sobre o nome de Jesus. E às vezes, eu só fui entender quem é Jesus quando eu de verdade tive a revelação no meu espírito. Porque a gente pensa assim, Deus criou Jesus, ele veio para libertar. Não, queridos. Jesus estava com Deus desde o princípio. O Espírito Santo estava com Deus desde o princípio. E eu preciso que você entenda que a obra da cruz foi um gesto de amor incondicional do nosso Deus para com a humanidade, aonde ele pega o seu filho e envia à terra como ser humano. Então nós precisamos entender a revelação de quem é Jesus e do que o nome de Jesus carrega, porque senão a gente não consegue ser liberto. E essa revelação só vem através do Espírito, não vem da alma, não vem do corpo. Nós só podemos entender quem é Jesus e crer na obra da cruz. Porque a nossa mente ela é racional, o nosso corpo é racional. Mas o nosso espírito, ele é transdimensional, ele é das esferas celestiais, ele consegue acessar esses lugares uma vez que ele é alimentado. Então nós só conseguimos entender Deus e crer que um homem veio em carne, morreu na cruz e por causa disso nós temos o direito à salvação. Nós só conseguimos crer nessa história e tomar ela como verdade quando nós temos revelação no Espírito. Porque senão você não consegue crer. Porque a nossa mente ela é racionalista, ela é racional demais.
Então, quanto mais jejum, mais oração, mais você crê nas coisas espirituais. Amém? Glória a Jesus. Então, fica para casa. O 3, João Batista prepara o caminho. Por que João Batista prepara o caminho? João Batista é o profeta que vem anunciar o arrependimento e o Messias. Então, João Batista abre o caminho. Então, fica o 3, o 4, 5, 6, o 7. Ó, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8. Amanhã nós vamos ler o 9, certo? Acho que tá certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amanhã é o capítulo 9, ok? Perfeito? E assim a gente vai ler o Novo Testamento e depois a gente vai para o Velho. Não consegue parar para fazer leitura? Coloca em audiobook, ok? Então vamos lá agora. Eu quero falar um pouquinho dos benefícios que o jejum traz. Ontem até falei isso lá na aula. Os demônios não conseguiram expulsar aquela legião de demônios. Ou, perdão, os discípulos não conseguiram expulsar certa casta de legião de demônios. Tinha um menino que ele era atormentado por uma legião, os discípulos vão tentar expulsar e eles não dão conta. Ou seja, os discípulos exerciam autoridade em nome de Jesus, sim, mesmo sem jejuar. Existe autoridade em nome de Jesus, mas eles se deparam com um nível de batalha espiritual ao qual vai requerir deles a necessidade de uma edificação mais profunda e de um nível de fé mais alto. Amém? Eu podia resumir assim para você, falta de fé, mas eu entendi na minha trajetória que toda vez que eu jejuo, eu mortifico a racionalidade da minha alma, do meu corpo e eu potencializo a minha visão espiritual, a minha audição espiritual e a minha confiança em Deus, certo? Então eu preciso que você entenda que o jejum, aí Jesus, ele vai falar em vários textos, né? Olha, essa casta só sai com o jejum e oração, vocês não conseguiram por causa que vocês não têm fé, isso e aquilo. E aí eu poderia atribuir a você algo. Se você não tem fé, você não consegue mover em coisas maiores. E a fé, um dos instrumentos que ajuda que a nossa fé seja aumentada é o jejum. Porque o jejum é quando eu mortifico a vontade da minha alma e a vontade do meu corpo. E eu passo a alimentar o meu espírito e a aumentar o odre espiritual. Quanto mais eu jejuo, mais o meu odre espiritual aumenta, porque o compartimento de alma diminui. Dentro de nós, imagina que tem 2 bexigas de ar. Aqui uma vai ficando mais murcha e a outra vai predominando, que seria o nosso espírito, certo? Então aqui eu quero falar para você o que o jejum pode provocar na sua vida. Em primeiro lugar, o jejum, ele traz libertação para você. Traz cura na alma. Quando nós jejuamos, as correntes são quebradas. Por quê? A minha alma, a minha carne, que era alimentada pelo pecado, agora elas não estão mais sendo alimentadas, porque agora ela está jejuando. A minha carne e a minha alma começam a ser disciplinadas. Então, a minha alma que gostava muito de fumar um cigarrinho, agora ela jejua tanto, que logo o demônio que estava ali sai e logo a vontade ela vai sendo minimizada até não existir mais, certo? Então o jejum, ele traz libertação genuína e cura interior genuína para nós, certo? Então eu poderia dizer para você que o jejum, ele nos limpa, ele traz limpeza na nossa mente, limpeza no nosso coração. Tanto é que quando nós estamos jejuando, nós entramos em guerra. Porque a nossa alma milita contra o espírito, ou a carne, a mente milita contra o espírito. E o nosso espírito está buscando Deus e a nossa alma quer o mundo e quer as coisas do mundo. Então há o quê? É uma limpeza acontecendo dentro de todas as estruturas espirituais.
todas as estruturas da alma, certo? O jejum, ele fortalece a nossa comunhão, a nossa fé, ele fortalece o nosso relacionamento com Deus. O jejum, ele aumenta o nosso nível de consciência espiritual. Então, se você já crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, quando você jejua, você sente Jesus, você experimenta a essência de Jesus, você se conecta com Jesus, você se conecta com o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, eles são um só. Mas há uma conexão que acontece entre você e o Espírito Santo, em alguns determinados momentos. Há horas que você está orando com Deus Pai, que a experiência é outra. E há momentos que você está com Jesus e a experiência é totalmente diferente. O jejum, ele nos ajuda a ter disciplina espiritual, porque a disciplina espiritual é a coisa mais difícil de se construir, porque não é só algo humano, físico, é algo que tem um contra-ataque espiritual. Então, se você fala, olha, eu vou começar a orar e fazer isso todo dia, o inferno se levanta, porque olha, o diabo, ele não se importa se você aceitou Jesus e vai na igreja de vez em quando. De verdade, ele não se importa com isso. Porque para ele, você e mornidão é a mesma coisa. O diabo, ele se importa com uma pessoa que busca ter a revelação de Deus. E logo quando ela tem a revelação de Deus, ela tem a revelação de quem ela é e do que ela foi chamada para fazer. O diabo tem medo de pessoas que buscam o entendimento, o conhecimento e a revelação. Certo? Ok? Então, o jejum nos ajuda a desenvolver disciplinas espirituais, a ser constante, a ter vida de oração, a ter uma vida de leitura. Quantas vezes você tentou começar e não conseguiu? Vai bem uma semana, daqui a pouco deixa, procrastina. Mas quando você jejua, você começa a ter disciplina espiritual, porque o seu espírito, ele começa a ter muita fome, muita sede. Isso se torna maior que você. E você já não faz isso mais por uma disciplina, mas você faz isso por uma vontade intrínseca que nasce no seu coração, certo? O jejum, ele vai trazer os melhores sentimentos e as melhores emoções dentro de você, como plenitude, gratidão, generosidade. E o jejum, ele vai fazer com que aquela raiz das obras da carne, como ciúme, lascívia, raiva, ira, falta de domínio próprio, isso daí vai sendo aniquilado. Então o jejum, ele vai trazer a melhor versão de nós. Então, se você é uma pessoa grata, você vai ser muito grata. Você vai começar, o jejum, ele trabalha em nós, ele aumenta. Ele vai trazer uma exacerbação daquilo que você tem de melhor e ele vai matar as obras da carne, a sua ira, a sua raiva, sua dificuldade em perdoar. Então o jejum, ele doutrina a nossa alma e ele faz com que o fruto do Espírito seja extraído da nossa alma. O fruto do Espírito é algo que é gerado no nosso espírito, mas extravasa para a alma para que nós possamos ser o quê? Liberados, libertos, amém? E a gente possa vir a viver essa gratidão, esse domínio próprio. Um dos frutos do Espírito, para mim que é mais importante, é domínio próprio, é conseguir falar não. E a maioria das pessoas, queridos, não conseguem falar não. O domínio próprio é quando você sabe se posicionar. Amém? O domínio próprio é quando você sabe se posicionar. O jejum, ele tira todo o peso de opressão, de frieza espiritual. Ele tira o jejum, queridos. Ele quebra a opressão de um lugar, de um ambiente, da sua vida. O jejum, ele quebra a frieza espiritual. O jejum, ele quebra todos os grilhões da alma que impede de Jesus entrar. Porque o jejum, ele é um sacrifício vivo. Ele é um sacrifício em corpo, no templo do Espírito Santo, certo? Então eu preciso que você entenda isso. O jejum, ele vai aumentar a sua sensibilidade no mundo espiritual. Esse ano eu tô todos os dias de jejum e agora nos 70 dias mais pesado. Quando eu não estou de jejum,
eu me sinto uma pessoa fora do eixo. Porque todo o tempo eu tô sentindo o mundo espiritual, vendo, ouvindo. Hoje na oração da madrugada, eu tive uma experiência terrível. Gente, esses bruxos, eu vou falar uma coisa pra você. Toda a oração, eu cancelo, eu quebro as obras de feitiçaria. E Deus falou que era pra mim fazer isso toda a oração. Porque eles arrumam jeitos de ofertar sangue, ofertar isso. E eu tô lá orando pelos casamentos e tal, quando a minha mente vem uma imagem. E eu vejo um punhal e mãos sendo cortadas e sangue derramado contra nós na hora. Contra a nossa oração. E o Senhor falou assim, recolhe agora, porque eles disseram, ela vai quebrar, mas nós vamos derramar um novo sangue depois. E aí eu comecei a entrar em luta, em batalha espiritual e foi tremendo. Por que eu consigo me conectar e ver o que o Senhor quer me mostrar? Por quê? Por que eu consigo? Por que eu consigo, dentro desse horário, ver essas coisas? Porque eu estou todo o tempo em jejum. Queridos, eu acredito que nessa hora até a conexão caiu, de tanta batalha que foi. A conexão caiu do nada, puf, desligou. Então, eu preciso que vocês entendam. É muito pesado. E quando nós não temos discernimento, a gente não consegue ver, não consegue sentir. Então, o jejum, ele aumenta a nossa sensibilidade, o nosso aquebrantamento. Então, você jejua, você vai orar, depois você está quebrantado, você consegue chorar, você consegue se pôr aos pés do Senhor, amém? O jejum nos ajuda a viver a vontade de Deus. Quando nós não somos de jejuar muito, vai prevalecer a vontade nossa, da nossa alma. Quando você jejua, você já não se importa mais com a sua vontade. Você só está atrás de cumprir o propósito de Deus. É algo que é viciante. Você vai falar assim, eu vou fazer uns pedidos de oração. Daqui a pouco você tá, Deus, eu quero tantas almas. Você só tá pedindo aquilo que tá no coração de Deus e você não consegue mais nem pedir as suas próprias coisas. Então o jejum, ele traz a mentalidade de Cristo, ele traz a visão de Deus, ele nos coloca no centro da vontade de Deus. O jejum, queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não conheço alguém que pratica tanto jejum quanto eu. E se o meu ministério é uma explosão de glória do povo vivendo sobrenatural, porque o povo jejua, tá? O povo jejua e ora. E agora eu vou levar para um tempo de oração. Vai ter que orar muito também. Amém? Os demônios falam. Esse ministério bloqueia a gente. A gente não pode com esse ministério. Mas por quê? Porque é um povo que ora, um povo que jejua, um povo que paga preço, um povo que clama. Certo? Eu não estou falando que nós somos melhores, mas que nós fazemos coisas que muitos não fazem. Por fazer essas coisas, o Senhor, ele traz uma graça, um poder e autoridade sobre nós que muitos não têm, certo? O jejum, ele traz uma expansão de mente espiritual. Traz uma expansão de visão. Traz uma expansão de prospecção de futuro, ok? De consciência. O jejum traz clareza no seu propósito. O jejum traz clareza naquilo que é para você fazer. Qual é o seu propósito? Então, quando eu comecei a jejuar e a buscar Deus, eu comecei a entender que o Senhor tinha me chamado para o avivamento através da libertação. O avivamento, ele pode ser vivido por qualquer um, mas quando uma pessoa que é liberta vive o avivamento, ela vive na sua totalidade. E eu entendo que o Senhor me chamou para isso, para libertar o que? Os cativos, os oprimidos, para levar para esse lugar de desfrute dentro do avivamento. Amém? Glória a Jesus. Então eu preciso que você entenda aqui agora que o jejum é uma das maiores e melhores ferramentas para você se conectar com Deus, para você se entregar. O jejum, ele move o favor de Deus, porque jejum é sacrifício no seu corpo. Então, quando você jejua e você precisa de um aceleramento, uma resposta, talvez aquilo que era para acontecer em 1 ano pode acontecer em 40 dias. Mas eu preciso agora te ensinar algo.
que é muito importante, muita gente não sabe. Todo tipo de feito no mundo espiritual, tanto no reino das trevas quanto no reino de Deus, quando é feita uma obra para conquistar alguma coisa, pode se levar até 90 dias para o cumprimento disso e a resposta disso. Mas pode acontecer instantaneamente hoje. Então eu preciso que quando você entregue um jejum, você observe os próximos 3 meses, que é uma resposta que pode acontecer dentro desse período, depende muito daquilo que você pediu, amém? A gente vê isso que no jejum de Daniel, Daniel vai jejuar 21 dias, porque o príncipe da Pérsia deteve o anjo mensageiro. E às vezes tem coisas que estão vindo para você, estão sendo detidas nas cortes celestiais, pelos bruxos, feiticeiros, pelos demônios, que estão travando. Talvez alguém fez uma obra de feitiçaria contra a sua vida na área financeira, e isso trava a sua vida, está nas cortes celestiais. Então quando você jejua, todas essas coisas, esses bloqueios são quebrados, ok? Então eu preciso que você entenda isso daí. Então, queridos, o jejum, ela é uma ferramenta no contexto natural maravilhosa também. O jejum, ele mata todas as células doentes e mortas, semi-mortas. O jejum traz rejuvenescimento. O jejum traz vida ao nosso corpo, porque o nosso corpo entende que está morrendo. Então o nosso corpo fala assim: nós vamos matar toda a célula que já está meia vida, meia boca, e vamos deixar só as células melhores. O jejum, ele traz domínio próprio, controle emocional. Então, por que a gente se ira e passa tanta raiva no jejum? Porque está sendo trabalhado no nível da nossa alma. A nossa alma, quando nós estamos jejuando, ela é totalmente trabalhada, certo? Então, as nossas emoções, o jejum também emagrece. Aí você tem que manter. Os radicais livres, perfeito, Nayara, os radicais livres. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é difícil fazer uma dieta? Provavelmente você começa uma dieta, você não leva ao pé da letra, mas quando é algo espiritual, por que você consegue? Porque você fez um voto com Deus, você fez ali uma promessa com Deus, um propósito com Deus, e o Espírito Santo te ajuda. Então, quando a gente faz um regime, uma dieta, é muito difícil. Mas por que quando é algo espiritual você teme? Porque você não fez isso com homens, com Deus, e o Espírito Santo vem te fortalecer, porque ele é o maior interessado em você permanecer de jejum, porque é o Espírito Santo que trabalha dentro de você no período do jejum. Só que jejum sem edificação não funciona. Então não adianta você falar: eu tô de jejum e não fazer nada. Quando você jejua, você pelo menos tem que ler um capítulo da Bíblia por dia, ter um tempo de oração por dia, escutar louvores e sair de tudo que é secular. Porque do que adianta você fazer jejum, ficar maratonando série, fazer jejum, ficar vendo filme, fazer jejum, ficar jogando, fazer jejum, ficar falando mal dos outros? Então quando você está de jejum, você está separado, você está kadosh. Você está separado. Então, o jejum, ele tem que mortificar a sua alma, tem que mortificar a sua carne. E ele tem que trazer crescimento no espírito. Amém? Tem que fazer o crescimento no espírito. Então, como que cresce no espírito? Louvores, adoração, escutar a Bíblia, ler a Bíblia. Tudo isso traz. Amém? Então, eu preciso que você tenha esse discernimento. Aí tem muita gente que pergunta assim: qual que é o jejum que funciona? Aquele que dói para você. Qual que é o jejum que Deus recebe? Aquele que dói na sua carne. Se não doer na sua carne, não está surtindo efeito. Ele tem que doer na sua carne. Aí eu vou jejuar 4 horas, mas 4 horas é entre o almoço e o café da tarde. Não sente nada. Para mim, jejum, para mim, meu conceito, é a minha ideia, o jeito que eu penso. Para mim, jejum, para começar a surtir efeito, é de 8 horas para cima.
8 horas para cima, certo? Então, por exemplo, se você tirar algo do seu jejum, é uma renúncia, gente. Jejum é quando você fica ou sem comer nada, ou sem comer e beber nada, ou sem comer nada, ou só bebe. Quando você tira uma carne, é uma renúncia. Quando você tira um pão, é uma renúncia. Isso dói, isso conta, mas conta como renúncia. Porque você não está de jejum. Você pode, em vez de comer carne, você pode comer ovo. Você pode comer outra coisa. Então, isso não é um jejum, isso é uma renúncia. É a abstinência de um ingrediente, de um pão, de alguma coisa. O jejum, ele é parcial, ele é total. Certo? Então, eu preciso que você entenda isso aqui hoje. Ok? Então, por exemplo, tira o café. É uma renúncia. Conta? Claro que conta. Uma refeição por dia seria um jejum de 23 horas e uma refeição por dia. Então, como que é o jejum ideal? Aquele que você tem resistência, que você consegue fazer e não vai desmaiar, não vai passar mal. Esse é o jejum ideal, certo? Aí tem gente que pensa, mas eu posso trabalhar fazendo jejum? Pode, desde que você tenha o seu tempo com Deus. E se você trabalha, você vai vigiar mais. Posso ter relação sexual com o marido e com a esposa? O jejum é de alimento e não do cônjuge. Então você tem que ter relação sim com o seu cônjuge, certo? Então a Bíblia, Paulo vai falar quando você se juntar num propósito de oração, se você se afastar num propósito de oração, que não demore muito em voltar para que o diabo não entre, tá? Pode falar que eu tô de jejum? Pode e deve falar, principalmente quando você vai fazer na sua casa e precisa avisar a sua família, para sua família não achar que você é esquizofrênico, tá doido. Então tem gente que faz o jejum, não conta nada para ninguém. A família fica perturbada, não sabe o que tá acontecendo. Família, olha, eu estou num jejum. De tanto a tal dia eu não vou comer nada, eu vou fazer isso, então vocês me entendam. Aí fica tudo certo. Não é pra você sair falando, olha, eu estou fazendo jejum, porque... Não, gente, não é dessa forma, tá? Porque senão você vai pecar. Como que você pega? Quer comer um bolo? Não, não quero. Tá morrendo de vontade de comer o bolo? Não vai porque tá de jejum, não. Então no seu trabalho fala, olha, eu estou num propósito de jejum, infelizmente eu não posso. Eu até estou com vontade, mas eu não posso. Então não minta, tá? Não abra legalidade, ok? Eu preciso que você entenda. Então se você é casado, casada, você pode manter sua vida sexual normal. Senão você vai abrir a legalidade pro cão e deitar na sua cama. E lançar espírito de adultério. Preciso que você entenda isso, certo? Ok? Jejum dormido conta? Conta desde que você não faça o jejum todo o período do sono. Então tem gente que fala assim, vou entrar de jejum meia-noite e termino 8 horas da manhã. Dormi o tempo todo, não conta. Mas jejum que você começa 4 horas da tarde até 8 horas da manhã, o período dormido conta sim, porque nesse período você não comeu, você dormiu. O jejum, o sono te faz esquecer que você está de jejum, quando você não lembra no sonho. Mas o jejum, o dormir não te faz alimentar. Na verdade, quando você dorme, você perde de 400 a 500 calorias só por dormir, certo? Então, eu preciso que você entenda. Agora, você não vem, né, ser um engraçadinho e falar assim, eu vou jejuar da meia-noite às 8 horas da manhã e aí você dorme todo esse período. Não conta. Não conta, tá? Jejum das 18 às 12. Ixi, conta demais, meu Deus. É muito forte esse jejum. Tá? Então, para quem está começando, dentro da sua resistência, dentro daquilo que o Senhor, né? Que o Senhor te incumbir, que você vê que você dá conta. Eu jejuo hoje como jejuo, mas eu jejuo já há 8 anos, eu não comecei ontem, certo? Eu jejuo bastante. Então, eu preciso que vocês entendam que cada um tem que ir na sua medida, na sua resistência. E o jejum, ele é sobrenatural. Agora, eu gostaria que vocês associassem jejum com oração. Jejum é edificação do espírito, mortificação da alma, do corpo, certo? Dessa mentalidade de mundo. Agora, quando você ora, você está criando uma conexão muito forte com Deus. Então, quando você tem horas de oração junto com jejum, meu Deus, você não sabe o que acontece. É algo extremamente sobrenatural.
Então, quando você ora, você tem tempo de oração todos os dias, mais jejum, você fica imparável na presença de Deus. Isso não é construído do dia para a noite, é construído devagarzinho, tá? Existe uma resistência muito grande, tanto para jejuar, tanto para ter horas de oração. Eu preciso que você entenda que a gente tem que começar aos poucos e ir aumentando conforme a nossa fome, a nossa sede espiritual vai, né, aumentando. Jejum é de uma refeição, conta, exemplo, almoço, conta. Então, por exemplo, eu faço, ano passado, nesse ano não, ano passado eu fiz vários jejuns. Uma refeição por dia, o resto na água. Então, era 23 horas na água, uma refeição, 1 hora de abrir para comer, uma fruta, um almoço, e voltava na água. E aí, isso foi 40 dias. Gente, quando eu pedi para Deus uma unção de libertação, bem no começo da minha trajetória, eu fiz 40 dias assim. Aí terminou os 40 dias, o Senhor me deu uma unção violenta para libertação. Começou a vir gente endemoniada. Ali eu morava no Paraná, e aí na Redondeza o povo começou a trazer criança no leito, que rosnava igual cachorro, e vinha gente de tudo que é lugar. Vou levar a menina, vai ser internada amanhã no hospital psiquiátrico, mas a gente acha que é espiritual, podemos levar? E pode. E vinha, era legião, e era... Então, assim, quando a gente jejua, Deus nos empodera. Quando a gente tem uma vida de oração, o poder de Deus, ele desce sobre a nossa vida. É algo, assim, sobrenatural. Sobrenatural. Eu lembro de uma senhorinha que foi levada na minha casa. Ela chegou na porta da minha cozinha. A hora que ela me viu, ela endemoniou. Mas eu nunca tinha visto um endemoniamento de uma senhorinha tão... Ela parecia uma coitadinha. Gente, a hora que ela me viu... Ela só me viu, ela endemoniou. Eu fiquei chocada com aquilo. Então, assim, essas histórias, né, do começo, da unção, quando o Senhor coloca uma unção na gente, elas são tremendas, a gente nunca mais esquece, certo? Eu faço jejum das 8 da manhã às 8 da noite. Gente, esses jejuns que você livra uma janela, uma refeição, por exemplo, vamos supor, para você é muito importante a refeição do almoço. Então, eu vou jejuar a refeição do almoço. Eu vou tomar o café da manhã até as 8, e das 8 até 8 da noite eu vou estar de jejum, só na água, um cafezinho preto, um chá, ou só água, você põe o que você quiser. Jejum parcial é só líquido, jejum total é nem água e nem nada, certo? E o que acontece? O que acontece? A sua carne sofre, sente, porque na hora do almoço vai dar uma fome. E isso é um sacrifício. Ok? Isso é um sacrifício. Jejum da meia-noite às 12? Conta sim, mas acorde cedo. Não vai acordar às 11 horas da manhã. Então você tem que no mínimo acordar umas 6 horas. Acordar cedo, certo? Então é isso, meus queridos. O que eu tinha para falar para você hoje sobre jejum era exatamente isso, tá? Que vocês estejam abertos, busquem estar fazendo jejum, renúncias. Nós vamos entregar agora 70 dias de jejum. Eu estou só no líquido, né? Desde o dia... Eu nem lembro quando eu comecei. Eu nem estava contando, mas hoje é o dia 68. Eu termino domingo, é uma vitória, e volto para o meu jejum de uma só janela de refeição. Então, eu esse ano decidi fazer jejum todos os dias, certo? Vou abrir um espaço um pouquinho maior na conferência, porque eu vou ter um desgaste energético muito grande. Então, provavelmente, eu vou abrir uma janela maior de refeição, por causa da conferência, porque eu vou ficar, pelo menos no primeiro dia eu vou ficar de pé o dia inteiro. Então eu preciso, né, ter aí, então, mas eu volto agora com uma janela de refeição por dia. Isso traz domínio próprio, isso traz autoridade, ok? Isso traz muita autoridade nas cortes celestiais e aumenta o nosso nível de fé. E quanto mais fé, mais edificado está o seu espírito, mais revelação genuína da parte de Deus você tem. Amém? Então agora, queridos, eu quero estar fazendo a ceia. A gente ceia todos os dias, ok? Eu vou... Para você que quer ter revelação de quem é Jesus, para você que quer ter revelação da pessoa de Jesus, a ceia todo dia, quando você ceia todos os dias, há uma revelação tão forte no nosso espírito, na nossa mente, que você não tem noção. Amém? Mas você que não jejua por algum motivo, porque está, né,
na imoralidade sexual, pega um copo com água, eu quero consagrar em nome de Jesus. Quero consagrar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, eu tenho deixado essas lives salvas todo dia. Vocês não vigiam, não. Ó, pega agora, em nome de Jesus. Você que ceia comigo na madrugada, a gente tá fazendo a live tarde, 6h10. O horário da live é 4h21, mas tá tendo 24/7. E aí a minha janela de oração é das 3 às 6, então depois de 10 minutos que eu tô aqui. Você que pode ceiar, pegue agora a sua ceia. Abra comigo em 1 Coríntios 11:26. Você que não ceia por algum motivo, pega um copo com água. Amém? Glória. Gente, ceia não quebra jejum se você apresentar para Deus. Eu comecei o meu jejum de 70 dias, eu falei, Deus, a única coisa sólida que eu vou estar comendo é um pãozinho da ceia. Você coloca lá, você apresenta para Deus. Amém? Então vamos consagrar agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que eu aqui, Pai, quero consagrar, Pai, todos os pães como o corpo do Cordeiro. Todo suco de uva, Senhor Deus, como sangue de Cristo. Consagro também, Senhor Deus, os copos com água dos teus filhos, Pai, como fogo do avivamento, Senhor Deus. Que seja o fogo do avivamento, Pai, penetrando, Senhor Deus, no corpo, na alma, no espírito e na mente, e trazendo confronto, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles. Pai, é no nome de Cristo Jesus que eu quero consagrar essa ceia e declarar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e que não existe salvação a não ser por esse nome, Pai. Pai, nós te glorificamos, Pai, pela obra da cruz. E nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cremos, Senhor Deus, que esse pão é a verdadeira comida e esse suco a verdadeira bebida, porque, Senhor Deus, representa o corpo e o sangue de Cristo que foi imolado naquela cruz do Calvário. Senhor Deus, nós cremos que Jesus veio, ressuscitou, está por voltar para buscar a sua noiva. Senhor Deus, nesse momento agora, Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, revelação da pessoa de Cristo Jesus na nossa mente, no nosso DNA. Senhor Deus, vai trazendo, Senhor Deus, agora, Pai, uma renovação, Senhor Deus, na nossa mente espiritual, Pai, no nosso DNA espiritual, Senhor Deus. Pai, nos revela, Pai, Cristo, Senhor Deus, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, Pai. Nos ensina a entender, Senhor Deus, quem é a pessoa de Jesus, Pai, numa profundidade ainda maior. Pai, nós tomamos posse da revelação genuína, Senhor Deus, de Cristo Jesus, do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Senhor Deus, traga agora purificação na nossa mente, o corpo, alma, espírito. Vai blindando agora, Senhor Deus, a nossa vida com o sangue do Cordeiro. É isso que eu oro e declaro e consagro hoje em nome de Jesus. Amém? Em 1 Coríntios 11:26 diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que eu ceio, que você ceia, nós estamos manifestando, vocês anunciam a obra da cruz, vocês anunciam o amor incondicional de Deus pela humanidade. Amém? Então agora, no nome de Jesus, você que consagrou sua água, tome a sua água agora, que o Senhor venha confrontar você, a se endireitar nos caminhos do Senhor. Pegue agora, queridos, o corpo de Cristo e coma no nome de Jesus. Pegue agora o sangue do Cordeiro e tome em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu ceio, eu abro uma atmosfera de glória sobre a minha vida. Como eu ceio todos os dias, eu ceio todos os dias. Eu me movo em alto nível de libertação. Porque o meu DNA, ele tem estrutura para aguentar. E eu sei que uma das coisas que eu faço profeticamente é ceiar todo dia. Então eu vou colocar aqui para vocês oração em línguas todo dia, ceia todo dia, jejum todo dia. Oração de guerra todo dia. Eu oro 1 hora de oração de guerra todos os dias. Lutando contra a potestade, principado, bruxo, feiticeiro. E é exatamente por isso que o Senhor, Ele me deu o que Ele me deu. Eu tenho
trago o preço, pagado o preço de ter dessas ferramentas, praticar essas ferramentas espirituais. E o Senhor, Ele vai concedendo poder, autoridade. Amém? E se você tá no mesmo lugar e pode acessar as mesmas coisas, e na verdade o Senhor quer que você acesse, quer que você tome posse. Amém? Agora eu quero fazer uma oração direcionada com você, ok? Feche os seus olhos. Essa é uma oração direcionada através do nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ok? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós agora, Senhor, nós acessamos, Pai, as dimensões celestiais, Senhor Deus. E o Senhor nos coloca diante, Pai, do salão celestial, Pai, dessa nossa consagração de 70 dias. E agora, Senhor Deus, nós convidamos um anjo, Senhor Deus, para abrir esse compartimento. Porque nós queremos acessar, Pai, os teus jardins. E dentro desse jardim tomar mais um dia o despojo, Senhor Deus, dentro desses 70 dias. Coloca na nossa mão direita a chave que corresponde ao dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu conto 1, 2, 3 e o anjo abre essa porta, esse compartimento. E nós acessamos, Pai, o seu jardim. Um lugar, Senhor Deus, com caminhos de pedras preciosas. Um lugar cheio de árvores frondosas e frutíferas. Um lugar, Senhor Deus, que tem cheiro de mirra. E agora, Pai, o Senhor nos leva em direção, Pai, ao despojo do dia de hoje, Pai. Porque cada dia, Senhor Deus, nessa consagração há um presente, há um despojo. Pai, agora no nome e na autoridade de Jesus, eu quero determinar, Senhor Deus, que o Senhor nos direcione a essa sala, Pai, onde nós tomaremos posse do nosso despojo de hoje. E, Pai, no nome de Jesus, nós estamos a 50 passos, a 40 passos, a 30 passos, a 20 passos. Estamos agora a 10 passos. E o Senhor nos coloca diante de uma porta. E agora, Senhor Deus, nós tomamos a chave na mão. Nos colocamos diante da porta, colocamos a chave no trinco e quando eu contar até 3, nós tomaremos, Senhor Deus, hoje, um coração aquebrantado. Dentro dessa sala, Pai, nós tomaremos um coração ainda mais aquebrantado na Tua presença. Nós tomaremos, Pai, um coração, Pai, fértil, Pai, a escutar a Tua palavra. Nós tomaremos, Pai, um coração ensinável, Pai, um coração ensinável pelo Espírito Santo. Então, queridos, quando vocês entrarem dentro desse compartimento, você tomará unção de aquebrantamento. O Senhor colocará dentro de você um coração aquebrantado, um coração com uma nova configuração, aonde você será totalmente aquebrantado na presença do Senhor. O Senhor vai tirar toda a casca de dureza, toda dura cerviz hoje, em nome de Jesus. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu conto 1, 2, 3 e agora nós acessamos. E nós tomamos agora essa unção de aquebrantamento dentro dos nossos corações. O Senhor agora vai quebrando as muralhas de dureza, as muralhas de dura cerviz, as muralhas de teimosia da nossa alma. E o Senhor agora vai trazendo um coração fértil, um coração ensinável. Receba agora em nome de Jesus um coração moldado, um coração com novo DNA, um coração agora revestido, lavado no sangue do Cordeiro, um coração ensinável. Eu declaro agora que a presença do Senhor vai te tocar de uma maneira diferente, que a Bíblia vai te tocar de uma maneira diferente, que os louvores, que a pregação, que uma palavra vai tocar você de uma maneira diferente, porque agora há uma unção de aquebrantamento sobre você, há uma unção de aquebrantamento na configuração da sua alma. Eu determino hoje que há uma unção de aquebrantamento na configuração da sua mente, aonde o sangue do Cordeiro torna fértil cada compartimento seu, em nome de Jesus. E agora nós tomamos posse de toda a unção que o Senhor nos dá agora nas cortes celestiais. E nós voltamos pelo mesmo caminho de pedras preciosas. E no contar de 3, todos nós voltamos no nome de Jesus.
1, 2, 3. Pai, nos retire dos salões celestiais, das regiões, Pai, do teu reino. Agora todos nós voltamos em nome de Jesus, com o nosso despojo, com o coração aquebrantado, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos com a oração ininterrupta de 7 dias sem parar. Agora o meu esposo, o apóstolo Júnior, está orando. O link está nos meus stories, você acessa, cada 24 horas trocamos de link. Finalizamos amanhã às 18h30, 7 dias de oração ininterruptas, amém? Convido você para estar conosco. Que Jesus Cristo te abençoe poderosamente todos os dias. Beijo no seu coração.